Bom, gente, estamos de volta para a gravação do último módulo desse nosso curso de gerenciamento de projetos. Nesse módulo a gente vai falar das 4 últimas áreas, que são gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento das comunicações, riscos e aquisições. Vamos começar esse bloquinho falando da área de gerenciamento de recursos humanos, que é uma área que possui 4 processos, como a gente verá. Então vamos adiante. Bom, o gerenciamento de recursos humanos dentro do guia PMBOK contém 4 processos. Desses 4 processos, o primeiro processo é o processo de definição de um plano de gerenciamento de recursos humanos. É um processo do grupo de planejamento e todos os outros 3 processos são do grupo de execução, como eu já tinha comentado lá no nosso primeiro módulo. Na versão 3 do guia, esse último processo, gerenciar a equipe de projeto, era um processo do grupo de monitoramento e controle. Na versão 4, esse processo não mudou muito no que diz respeito ao seu conteúdo, mas ele passou do grupo de monitoramento e controle para o grupo de execução, principalmente pelo fato de que controlar pessoas não é uma expressão que cai bem, principalmente aí dentro da filosofia de gerenciamento de recursos humanos moderna, tá? Então, esse processo deixou de ser de monitoramento e controle e passou a ser um processo de execução. Certo, então vamos agora falar um pouquinho da ideia central da área como um todo. Quando a gente vai estudar uma área de conhecimento, é importante a gente entender a ideia central da área e depois entender cada um dos processos. Ideia central dessa área de gerenciamento de recursos humanos. A primeira ideia, óbvio, é o fato de que os processos dessa área existem para identificar quem são os recursos humanos necessários para desenvolver as atividades do projeto e fazer com que esses recursos humanos sejam gerenciados da melhor forma possível para que as suas habilidades e competências sejam utilizadas em prol do projeto, sempre de maneira adequada. Um outro ponto importante aqui na área de gerenciamento de recursos humanos é diferenciar a equipe de projeto da equipe de gerenciamento de projeto. Muita atenção, porque pode ser uma pegadinha. São expressões que, fora do âmbito do PMBOK, elas podem até dizer a mesma coisa em alguns ambientes, mas aqui pra gente não. Gente, a equipe de gerenciamento de projeto, ela é composta pelas pessoas que desempenham atividades de liderança. São as pessoas que trabalham ao lado do gerente de projeto. O próprio gerente de projeto faz parte da equipe de gerenciamento de projeto e os seus auxiliares. Então, são aquelas pessoas responsáveis pela iniciação do projeto, pelo planejamento do projeto, pela designação e escolha das próprias pessoas que vão fazer parte da equipe de projeto. Então, o conjunto de recursos humanos que desempenha este tipo de atividade é chamado de equipe de gerenciamento. A equipe de projeto é maior. Na verdade, gente, a equipe de gerenciamento é um subconjunto da equipe de projeto, né? A equipe de projeto contém as pessoas que atuam basicamente com o gerenciamento do projeto e aquelas pessoas que desempenham atividades mais mão na massa. Então, veja, imagine que você está num projeto de desenvolvimento de software, um software grande, tá? Então, dentro da equipe, você vai ter pessoas que geram linhas de código, pessoas que programam, de fato, e pessoas que desenvolvem outros tipos de ações. Essas pessoas que fazem parte da equipe, mas que não geram linha de código, elas, obviamente, são parte da equipe de projeto. E além de fazerem parte da equipe de projeto, elas fazem parte daquele subconjunto da equipe de projeto que é chamado de equipe de gerenciamento. Por outro lado, as pessoas que não desempenham atividade de planejamento propriamente ditas, mais próximas do gerenciamento do projeto, fazem parte da equipe, mas não da equipe de gerenciamento, tá? Mas aí, olha, atenção para algo muito importante e que o próprio guia chama atenção para isso, tá? É importante que essas pessoas que fazem parte da equipe de projeto, mas não da equipe de gerenciamento, participem das atividades de gerenciamento como apoio ao gerente de projeto e à sua equipe mais próxima o mais cedo possível no projeto. Por quê? Porque isso cria envolvimento. Isso, inclusive, é um dos objetivos do bom gerenciamento de recursos humanos, né? Então, logo de início, o guia diferencia esses 2 grupos dentro da equipe de projeto, aquelas pessoas que fazem parte do gerenciamento propriamente dito e as pessoas que não fazem parte do gerenciamento, mas diz que as pessoas que não fazem parte do gerenciamento podem auxiliar bastante. Então, quando você chama um programador para o processo de elaboração da IAP, você está trabalhando em prol do bom gerenciamento de RH, tá? E assim por diante.
você pode perguntar, tudo bem, entendi essa ideia que a equipe de projeto contém todas as pessoas que têm algum papel designado no projeto, inclusive a equipe de gerenciamento. Entendi que tem pessoas que fazem parte da equipe de projeto, mas que não fazem parte da equipe de gerenciamento. Entendi tudo isso. Mas você pode dar nomes, por exemplo, o patrocinador faz parte da equipe de projeto, faz parte da equipe de gerenciamento, onde o patrocinador se encaixa. E aí eu não vou enganar você, vou falar o seguinte, olha, o patrocinador do projeto, ele pode fazer parte da equipe de projeto, como ele pode não fazer parte. E aí você vai me dizer, mas aí fica muito fácil, né? Às vezes sim, às vezes não, pode ser sim, pode ser que não. Mas olha, a ideia é essa mesmo, né? Você pode ter num ambiente macro, um ambiente muito grande de projeto, o patrocinador é o presidente da empresa, ou é um diretor, é um vice-presidente, ele não vai desempenhar nenhuma atividade dentro do projeto, nem de gerenciamento, e muito menos de execução, né? Ele não vai fazer parte da equipe de projeto, ele é só patrocinador. Mas no ambiente menor, o patrocinador pode inclusive desempenhar algumas atividades de execução, depende muito do contexto. Dentro do próprio guia PMBOK existe uma figura que esquematiza as partes interessadas do projeto. A gente já viu que o patrocinador é uma parte interessada no projeto, né? E quando ele faz essa esquematização, fica muito claro lá na figura, se você olhar, né, que o patrocinador é uma parte interessada que pode aparecer apenas como desempenhando o papel de patrocinador e pode aparecer também desempenhando o papel de patrocinador e equipe de projeto, ele pode também fazer parte da equipe de projeto. E essa ideia se estende, tá? No final das contas, um fornecedor é fornecedor, o cliente é cliente. Lembra lá daquela listagem de partes interessadas do projeto. Mas qualquer uma dessas pessoas, dependendo da situação, dependendo do projeto, pode ter algum papel designado, alguma função dentro do projeto. E se isso acontecer, ele acaba fazendo parte da equipe do projeto, tá? Os projetos aí na prática acontecem de formas, como o próprio guia fala, muito dinâmicas, né? E às vezes formas que não necessariamente estão explicitadas dentro do guia. Até por conta daquilo que a gente já falou no primeiro bloco, o guia é um conjunto de boas práticas que tem que ser entendido e adaptado, né, a cada contexto. Então quem estuda o guia PMBOK tem que estar sempre atento a essas questões aí. A figura 2.6, por exemplo, ela deixa muito claro o fato de que o patrocinador pode fazer parte da equipe, mas você olhando ela, você pode chegar à conclusão de que tudo bem, essa figura aqui não deixa claro que o patrocinador vai fazer parte da equipe de gerenciamento, porque não há intersecção. Gente, óbvio, né? Se o patrocinador pode fazer parte da equipe de projeto para executar alguma atividade mais mão na massa, né? E a figura 2.6 deixa isso claro, quanto mais executar alguma função de gerenciamento. Embora a figura não deixe isso claro, porque não há intersecção, se você for olhar lá, isso é óbvio, porque dependendo do contexto do projeto, é até mais natural que o patrocinador desempenhe uma função de gerenciamento do que uma função executora propriamente dita, tá? Vamos seguir adiante então e falar do primeiro processo dessa área de gerenciamento de RH, tá? É o processo desenvolver o plano de RH. É o único processo dessa área que pertence ao grupo de planejamento e ele tem como objetivo identificar e documentar papéis, responsabilidades, competências, habilidades, relações hierárquicas, enfim, tudo o que diz respeito ao gerenciamento de RH. Então, o plano de gerenciamento de RH, uma vez pronto, ele vai conter todas essas informações. Mas vejam, são informações planejadas. Lembra lá do conceito de baseline, de linha de base. É aquilo que eu quero para a execução do meu projeto no que diz respeito aos recursos humanos. Depois a gente vai ter vários processos de execução dessa área que vão cumprir o que foi planejado. Não tem muito mais o que se estender aqui, a não ser falar de alguns pontinhos importantes de planejamento de RH que normalmente são cobrados. Por exemplo, o conhecimento da matriz RACI, né? Se você estudou o COBIT, você viu que a matriz RACI aparece lá no COBIT também. Se você não estudou, quando você for estudar, você vai ver que isso aparece lá e é a mesmíssima ideia, tá? RACI vem das primeiras letras das palavras em inglês que estão aí no slide: Responsible, Accountable, Consulted e Informed. Dentro da matriz RACI, a informação que eu tenho é a seguinte: eu tenho as atividades do projeto e as entidades que desempenham algum papel com relação a essas atividades. Eu estou falando entidade porque pode ser uma pessoa física, né? Como pode ser um departamento, depende de como essa matriz foi feita. E qual é o objetivo da matriz RACI? Olha, associar para cada atividade todas as pessoas que desempenham algum papel com relação a ela. E por outro lado, olhando de outra forma, para cada pessoa determinar que papéis ela desempenha dentro do projeto
com relação a todas as atividades que vão acontecer. Então, um mapeamento aí de atividades e entidades que desempenham algum papel. Que papéis são esses? São 4 papéis, e são esses 4, né, que dão nome, inclusive, à própria matriz. Quando você cria esse mapeamento no momento de planejamento do gerenciamento de recursos humanos, você ganha algo muito importante para o projeto, que é a definição a priori de quais são os papéis e responsabilidades que cada um vai exercer dentro do projeto. Isso é planejar. Pessoal, outra informação importante, relevante, né, é a ideia do nivelamento de recursos que aparece aqui dentro dessa área, quando você está estudando lá o processo de desenvolver o plano de gerenciamento de recursos humanos. Tá? O que é o nivelamento de recursos? Olha, é isso que está acontecendo aqui. Né? A própria figura já diz tudo. Você constrói o cronograma e vai definindo para cada atividade quem é o responsável por ela. Né? E aí o João é o melhor programador da sua equipe. Aí o João, de repente, é designado para a atividade A, para a atividade B, para a atividade C, e daqui a pouco você vê que esse João ele está designado no mesmo dia para muito mais atividades do que ele pode dar conta. Você de repente atribuiu a João 25 horas de trabalho num dia que só tem 24 horas. Isso não vai dar certo. Então, normalmente você constrói o seu cronograma, lembra lá dos processos de gerenciamento de tempo, e note que o último processo de planejamento do gerenciamento de tempo, que é o processo de desenvolver o cronograma, gerava o cronograma. Inclusive, esse processo tinha como entrada o calendário de recursos, porque você precisava atribuir para cada atividade o recurso que ia executar aquela atividade. E aí percebam que aqui agora você tem que verificar essa informação e de repente concluir essa situação esdrúxula. De repente você tem um colaborador que tem horas atribuídas que vão além das horas de trabalho diárias que aquela pessoa pode executar dentro da sua empresa, ou horas de trabalho semanais, depende aí bastante de como você fez o seu histograma de recursos. E você vai fazer um nivelamento, você enxerga o histograma da esquerda, que você está vendo aí no slide, e chega à conclusão que você pode estar atribuindo mais horas para uma entidade, para uma pessoa ou para um departamento dentro do projeto, porque ela está subalocada, né? E ao mesmo tempo retirar essas horas de uma pessoa ou departamento, de uma entidade que vai desempenhar algum papel, né? Porque ela está superalocada. E com isso você faz o nivelamento de recursos, ou seja, você constrói um histograma onde as atribuições elas se equilibram, ou pelo menos elas estão de acordo com aquilo que é previsto dentro da sua organização. É claro que você pode ter algumas pessoas que vão trabalhar mais do que outras, né? Mas por quê? Porque algumas pessoas, por exemplo, estão ali na empresa justamente para trabalhar mais do que outras pessoas, quer seja por questões contratuais, quer seja pelo fato de que uma tem uma dedicação exclusiva e outra tem uma dedicação parcial. Lembre-se que quando a gente fala de nivelamento de recurso, a gente não está necessariamente falando que todo mundo tem que trabalhar igual. A gente está falando que as horas atribuídas para cada entidade que desempenha um papel tem que estar de acordo com aquilo que é previsto dentro da empresa. Então, para terminar esse processo, vamos dar uma olhada aqui nas entradas, ferramentas técnicas e saídas. Tá? Entrada para o desenvolvimento do plano de RH são os requisitos de recursos. De onde vem esses requisitos de recursos? Lá do processo estimar recursos da área de gerenciamento de tempo. Exemplo de fator ambiental aqui no processo de desenvolver o plano de RH. Por exemplo, quais são os recursos humanos de que a empresa dispõe? Esse é um fator ambiental importantíssimo quando você vai desenvolver um plano de gerenciamento de RH. Além disso, como eu acabei de observar, né, esses recursos humanos eles estão alocados aqui na empresa durante quantas horas? Ou seja, quais são as horas de disponibilidade dessas pessoas dentro da minha empresa com as quais eu posso contar para o meu projeto. Olhando a entrada número 3, ativos de processo. Exemplo de ativo de processo. Por exemplo, um organograma que diz quem obedece a quem, que tipo de relação hierárquica eu tenho que respeitar, com quem eu tenho que falar, se eu de repente quiser contar com determinada pessoa na minha equipe de projeto. Então, um ativo aí é um organograma da sua empresa. Tá? Olhando a coluna do meio, ferramentas e técnicas. Olha, ferramenta e técnica para desenvolver o plano de gerenciamento de RH, organogramas e descrições de cargos. Você pode usar essa ferramenta num formato hierárquico, e o formato hierárquico é o que essa primeira figurinha abaixo nos mostra. O formato hierárquico é o formato parecido com o formato da EAP, é uma estrutura analítica. Aqui na área de gerenciamento de RH, essa estrutura ela vai ser utilizada para agrupar de maneira hierárquica os recursos do projeto. Então você vê aqui no exemplo, a raiz da estrutura analítica é o GP, gerente de projeto, e abaixo do gerente de projeto está toda a equipe de projeto.
Além disso, para desenvolver o plano de gerenciamento de RH, você pode utilizar ainda um organograma ou descrição de cargos no formato matricial. Na verdade, o guia vai falar que esse formato matricial ele pode receber o nome de matriz de responsabilidade, que é um nome genérico, é o gênero. E a matriz race, que a gente já estudou há 2 slides atrás, é uma espécie de matriz de responsabilidade, porque, como a gente viu, ela define responsabilidades, né? Ela define papéis relacionados a cada uma das atividades do projeto. E você pode utilizar também um formato de texto, né? Que não é nem uma estrutura analítica, nem uma matriz, é um formato textual, onde você vai descrever ali no seu plano de gerenciamento de RH quais são os papéis e responsabilidades que cada pessoa vai exercer dentro do projeto. É interessante observar também a segunda ferramenta que o guia cita, que é a rede de relacionamentos, né? É o nosso networking. E a saída, como a gente já disse, desse processo de desenvolver o plano de RH, obviamente, é o plano de gerenciamento de recursos humanos. E o conteúdo desse plano, ele pode conter várias coisas. O próprio calendário de recursos. Lembra lá, quando a gente estudou os processos de gerenciamento de tempo, a gente viu que para alguns daqueles processos, o calendário de recursos era uma entrada. E lá, a gente disse que o calendário de recursos era gerado aqui nos processos de gerenciamento de RH. E é isso que a gente está vendo agora. Vamos seguir adiante, então, falar de mais um processo dessa área. O segundo processo, já um processo de execução, mobilizar a equipe do projeto. Ora, se você tem um plano de gerenciamento de RH que determinou que recursos humanos são necessários para desempenhar as atividades do projeto, quando o projeto começa, no momento que o projeto vai ser executado, a sua primeira preocupação, então, vai ser fazer com que aqueles recursos humanos que foram determinados dentro do plano de RH de fato sejam mobilizados, ou seja, estejam disponíveis oportunamente no momento em que eles serão necessários para cada uma das atividades previstas para o projeto e que eles tenham neste momento todas as condições de executar o papel que foi determinado para eles. Só ressaltar que o guia diz o seguinte, ele lembra para a gente que dependendo do contexto de projeto, pode ser mais fácil ou mais difícil para a equipe de gerenciamento essa mobilização, porque nem sempre ela vai ter um controle direto sobre aqueles recursos humanos que foram previstos. Por exemplo, no ambiente funcional ou no ambiente matricial fraco, como a gente viu no primeiro módulo. A gente viu que nesses ambientes, os recursos humanos, na verdade, pertencem às áreas funcionais. E é o gerente funcional que acaba tendo maior poder sobre a mobilização desses recursos. E isso pode atrapalhar bastante o projeto, como a gente viu. Vamos seguir adiante, vamos direto às entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo. Como entrada, a gente tem um plano de gerenciamento, obviamente, que contém o plano de gerenciamento de RH, que foi saída do processo anterior. É interessante olhar aqui as ferramentas e técnicas. A primeira ferramenta é a pré-designação. Gente, um fato muito importante quando a gente faz o plano de gerenciamento de RH, que a gente estudou no processo anterior, é o fato de que lá a gente não diz que é o João que vai executar uma atividade. A gente evita falar isso. Por quê? Na verdade, você não quer ficar preso a uma pessoa específica. Você determina no plano de gerenciamento de RH, a priori, quais são as características do recurso necessário. Então você vai falar que você precisa de um programador sênior com a certificação XYZ que já tenha participado de projetos do tipo A, B e C. E não que você precisa do João. Dependendo da situação, você pode sim colocar no seu plano de RH que é o João quem tem que ser designado para aquela atividade. Quando isso acontece, a ferramenta que foi utilizada foi a pré-designação. E aí, o que vai restar para a pessoa envolvida nesse processo de mobilização da equipe, normalmente o gerente de projeto ou alguém da equipe de gerenciamento, é ir atrás do João e eliminar todos os obstáculos para que ele esteja presente no momento certo, na hora certa, com todas as capacidades necessárias, a fim de executar a atividade que a ele foi designada dentro do projeto. Tá? A próxima ferramenta é a negociação. A gente já comentou, nem sempre o gerente de projeto ele possui poder sobre os recursos que foram designados para o projeto. E dependendo da situação, ele pode ter muito trabalho aqui no que diz respeito à mobilização das pessoas envolvidas, principalmente se ele tiver que negociar com os gerentes funcionais, aquela questão toda de que dentro do ambiente funcional o recurso pode estar envolvido em atividades da sua área técnica específica e pode não estar dando muita bola para o projeto, e aí que entra a ferramenta negociação. Tá? Isso vale tanto para o ambiente funcional, mas vale para todos os outros ambientes.
ambientes. Se você não tiver que negociar enquanto gerente de projeto com o gerente funcional ao qual um recurso do seu projeto é subordinado, você pode ter que negociar dentro da empresa com um outro gerente de projeto. Mesmo no ambiente projetizado, o mesmo problema pode acontecer. Um recurso coringa, um recurso-chave da sua empresa, ele normalmente vai ser muito requisitado, ele vai estar envolvido em vários projetos, e nesse momento a negociação acaba sendo uma ferramenta muito útil para a mobilização da equipe de projeto. Tá? A questão da contratação é quando você chega à conclusão, por exemplo, de que o tal do João, né, ele não pode, de forma nenhuma, desempenhar a atividade para a qual ele foi designado. Por quê? Porque ele ficou doente, porque ele viajou, porque ele está em outro projeto que é muito mais prioritário para a empresa que o seu projeto, e a empresa, de repente, autoriza a contratação temporária de um especialista fora da empresa. E aí, nesse caso, a ferramenta contratação estará sendo utilizada. Inclusive, na versão 3 do Guia PMBOK, esse processo se chamava contratar ou mobilizar a equipe. Ele já fazia referência no próprio nome do processo, né? Essa questão de que às vezes o recurso envolvido está dentro da empresa, às vezes ele está fora. Aqui na versão 4, quando o recurso está fora, ele fala que a mobilização vai acontecer através da contratação. Tá? A questão da ferramenta Equipes Virtuais é muito interessante, né? A versão 4 do guia é uma versão moderna, e ela tentou trazer aqui o conceito de home office, a questão de equipes que estão cada vez mais geograficamente distribuídas, e não necessariamente, dependendo da atividade que tem que ser desempenhada, a pessoa tem que estar no determinado local físico, né, dentro da organização executora, para poder desempenhá-la bem. E aí você pode utilizar os recursos de internet, de videoconferência, as próprias telecomunicações que evoluíram muito nos últimos anos, para suprir a indisponibilidade física daquele recurso, sem que necessariamente ele fique impossibilitado de desempenhar o trabalho em si que tem que ser desempenhado onde quer que ele esteja no mundo. Tá? Questão da ferramenta Equipes Virtuais, muito interessante, é uma ferramenta de mobilização da equipe. A saída desse processo, obviamente, são as designações do pessoal de projeto e o calendário de recursos, né, as principais saídas. Gente, a designação acontece aqui. Embora no planejamento eu defina a priori que tipo de recursos eu quero, é aqui no mobilizar a equipe, que é um processo de execução, que de fato a designação acontece, se consolida, porque é aqui que o trabalho de fato vai acontecer. Enquanto você está planejando, você está construindo linhas de base que tentam definir exatamente o que você quer, que recurso você quer que seja envolvido quando a atividade for acontecer. Mas é na hora que a atividade vai acontecer é que de fato o bicho pega, e você vê ali que tipo de recurso você de fato tem à mão, e a designação vai acontecer. Inclusive o próprio calendário de recursos, ele é saída aqui desse processo. Por quê? Porque eu preciso de fato designar o pessoal para depois ter o calendário pronto. E o que o Guia PMBOK quer mostrar com isso? Gente, a execução de projetos na empresa é muito dinâmica, né? Vários projetos estão começando, estão terminando, as pessoas estão sendo alocadas, e aí você não pode determinar um calendário de recurso em tempo de planejamento. É muito complicado. Você pode até ter uma informação preliminar, mas o calendário de recursos vai se consolidar aqui, nesse processo, que é um processo de execução, não é um processo de planejamento. Então veja que interessante, tá? E tenha atenção com relação a esse fato. O calendário de recursos é a saída aqui do processo de execução, mobilizar a equipe. Ele não é a saída do processo de planejamento, desenvolver o plano de RH. Lá no plano de RH, eu digo que tipo de recurso eu preciso. Inclusive, por conta disso, eu não vou nem dizer quais são os nomes, quais são as pessoas envolvidas, a não ser que eu queira pré-designar um outro recurso, mas isso é exceção, tá? Vamos seguir adiante e resolver algumas questões para consolidar esses dois primeiros processos que a gente estudou. Primeira questão, questão do CESP, item 117. Se determinado integrante de uma equipe de projeto não possuir o conhecimento necessário para a utilização das ferramentas e dos métodos definidos para o projeto, é de responsabilidade do gerente de projeto garantir o treinamento desse integrante da equipe. Então, questão muito simples, essa questão é correta, tá? Ela só dá aqui para eu chamar a atenção para uma questão importante aqui da teoria, tá? Percebam o seguinte, como é que funciona a questão do planejamento de recursos e a mobilização. Eu planejo que tipo de recursos eu preciso, ou seja, quais são as capacidades e habilidades necessárias para desempenhar as atividades do meu projeto, e planejo que tipo de recurso humano dentro da minha empresa pode estar envolvido naquela atividade, ou até mesmo solicito recursos de fora, se eu tiver a informação de que dentro da empresa eu não tenho aquele recurso necessário. Uma vez que esse plano
ficou pronto, foi estabelecido, o próximo passo durante a execução é mobilizar essas pessoas. Veja, se eu mobilizo alguém e esse alguém mobilizado, veja que o enunciado fala que essa pessoa já faz parte da equipe de projeto. Se eu mobilizo essa pessoa e essa pessoa não tem o conhecimento necessário, eu já ultrapassei várias etapas, né? Eu não estou mais a ponto de decidir se a pessoa vai ou não fazer parte da equipe. O enunciado falou que ele faz parte da equipe. Então, se ele faz parte da equipe, é aquela situação em que, olha, é o que tem para hoje, né? Não dá para contratar, não dá para ir em busca de outro profissional. O profissional em questão é este, ele faz parte da equipe e ele não tem conhecimento. Aí não tem outra saída, tem que treinar. Né? Tem que garantir que ele adquira o conhecimento necessário, porque senão o projeto vai sofrer. Então, resolvida essa questão, a única pergunta que resta agora é quem é o responsável pelo treinamento. Aí é óbvio, é o gerente de projeto, tá? Tudo bem, gente? Então, questão correta, vamos adiante. A próxima questão é questão do CESP-TRE Espírito Santo, cargo técnico judiciário. De acordo com o guia PMBOK, julgue os itens subsequentes, item 100. Os processos que compõem o gerenciamento de recursos humanos correspondem à aquisição, desenvolvimento e gerenciamento do time de projeto, que constituem integralmente a área de execução. Questão errada, né? Totalmente viajante, não tem nada a ver. Em primeiro lugar, não existe a área de execução, existe o grupo de processos de execução, tá? E, em segundo lugar, a área de conhecimento e gerenciamento de RH possui 4 processos que não são esses processos que estão listados aqui, né? Item incorreto, tá? Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta para falar dos 2 últimos processos dessa área e resolver uma bateria de questões um pouquinho maior sobre gerenciamento de RH, tá? Até logo.